Oi, estou de volta e hoje eu resolvi fazer um vídeo que eu não sei porque que eu não tinha feito antes ainda, gente. Não sei. Estou usando o microfonezinho de uma forma diferente. Eu acho chique quem usa assim. O meu é o simplesinho de lapela mesmo, ainda. Mas eu terei o felpudinho, que parece que eu tô com uma chinchila na boca. Não comendo a chinchila, pelo amor de Deus. Mas hoje a gente vai falar sobre os 10 melhores livros da minha vida. Da minha curta existência de 33 anos. Uma jovem senhora, eu. E esse vídeo foi inspirado no vídeo do Paulo, que também foi inspirado na lista lá do New York Times. Mas esse aqui é basicamente foda-se o New York Times, porque a gente vai falar sobre os livros que eu acho bom. Porque os livros, fazendo um parênteses aqui, os livros do New York Times foram livros que foram publicados no território estadunidense, eu acho que somente dos Estados Unidos, na língua inglesa. Então, assim, eu vi a lista, fiz o teste e eu li 2. 3, se contar com uma amiga genial que eu terminei recentemente. Mas, assim, ninguém se importa. Porque quem que está falando que esses livros são realmente, assim, os livros do século? E eles deviam ter botado um parêntese, livros do século, nos Estados Unidos. Ai, gente, mas o que esperar de quem acha que ali é o centro do mundo, né? Mas, enfim. Outro ponto, saiu uma segunda lista, que é dos leitores e assinantes, eu acho, do New York Times. Nem vi, nem quero saber. Ah lá, nem vou ler. Então a gente vai falar hoje sobre esses 10 livros que eu considero como os melhores até agora. Lembrando que eu voltei a ler com constância em 2022. Foi um ótimo ano de leitura, mas 2023 foi bem melhor. Então, assim, não vou estar colocando o ano de 2024 ainda, embora já tenham favoritos da vida aqui, como, por exemplo, a Amiga Genial, mas não vai ser. Vamos aí estar usando esses 2 últimos anos pra gente compor essa lista. Eu acho que eu não vou colocar nenhum livro anterior, né, a esses anos, porque já nem lembro mais, entendeu? Já nem vou lembrar. E como também é inspirado no vídeo do Paulo, o Paulo deu esse disclaimer, eu vou dar o mesmo disclaimer, não estarei colocando aqui a Britney Spears que escreveu O Menino da Cicatriz. Não vou estar colocando Harry Potter, embora Harry Potter tenha sido um livro muito importante para mim, para me formar, para me fazer leitora. E também não estarei colocando O Senhor dos Anéis, mas por nenhum motivo aparente, é só porque eu sempre falo O Senhor dos Anéis foi responsável por me manter leitora. Então ele foi muito importante para mim. Eu acho hoje em dia que muito mais importante do que Harry Potter em si. Mas assim, já são muito batidos, gente, né? Harry Potter, daquele jeitinho, né? Que a maluca ficou maluca, então. Prefiro também não estar ficando dando palco pra isso, não. E Senhor dos Anéis também, muito conhecido, fantasia mais famosa. Eu acho que não precisa ficar falando muito sobre isso. Em 10º lugar, vamos começar com Véspera, da Carla Madeira, que foi o primeiro livro que eu li dela. E continua sendo o meu favorito dela e continua sendo um grande favorito, assim. Quando eu li esse livro foi um surto. Eu sei que existem pessoas que não se dão bem com Carla Madeira, com a escrita da Carla Madeira, e não gostam muito desse livro. Tudo é Rio é o mais famoso, o mais impactante. Eu concordo que Tudo é Rio tem uma escrita mais bonita, bem lírica. Já ouvi pessoas falando que Véspera é um pouco... Pode ser um pouco pretencioso, pode ser um pouco lírico demais e meio brega às vezes, mas assim, o sentimento que eu tive lendo Véspera foi maravilhoso, porque eu tinha começado a ler novamente, então foi em 2022 que eu li Véspera, se eu não estou enganada, e eu tinha decidido que eu ia começar a ler mais livros nacionais, contemporâneos, né, em específico, e Véspera, assim, contribuiu muito para isso. Então, não tem como eu não botar ele nesta lista, gente. Porque, assim, para mim foi incrível. Véspera vai contar a história da Vedina, que é uma mulher que tá num casamento já arruinado. Tá cansada disso, tá cansada da maternidade também. E, assim, num momento de descontrole, ela deixa o filho numa avenida muito movimentada e vai embora.
Só que, obviamente, ela se arrepende, né? E aí, quando volta, o menino já não tá mais lá. Então, a gente vai acompanhar nesse livro presente e passado, né? O presente dela, procurando a todo custo pelo filho, e o medo de contar pro marido, e etc. E o passado, que não vai contar só a história dela, né? Vai contar até quando ela conhece o marido, né, atual e etc. Vai contar a história do marido, da família do marido, de irmãos gêmeos, né? O marido tem um irmão gêmeo. Vai entrelaçar muito essa ideia de família, de religiosidade, né? É uma mãe muito religiosa, um pai alcoólatra, uma família muito quebrada. E essas duas crianças, né? Esses gêmeos, esses irmãos, eles crescem cheios de problemas, que isso vai atrapalhando as relações pessoais, as relações amorosas. Então, eu amei, 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 amei. Então, assim, Véspera é um favorito e não tem como eu não botar ele aqui nessa lista. Depois a gente vai para o Quarto de Giovanni, em nono lugar, que é o meu primeiro livro do James Baldwin. Eu tenho comigo Se a Rua Bill Falasse. Eu ainda não terminei de ler, mas assim, James Baldwin já me conquistou em O Quarto de Giovanni, que é, né, a obra mais famosa dele. Então isso aqui acho que não é novidade para ninguém, né? Eu acho que esse livro, além da temática, o que mais me prendeu nele também foi a escrita do Baldwin e as alfinetadas que ele dá em questão de masculinidade, dos Estados Unidos daquela época, na França, inclusive, imigração, Europa. Então, assim, tem várias alfinetadinhas que ele vai dando durante o livro que eu amei. E é muito doido porque esse livro, ele é muito famoso. Eu acho que ele é a obra LGBTQIA+, mais famosa, ou uma das mais famosas, que vários livros hoje em dia se inspiram. Por exemplo, eu senti muito... Como é que é o nome do livro, gente? Sempre esqueço o nome desse livro. Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Ele é um livro que tem muito a pegada de O Quarto de Giovanni. Eu sei que aquele Nadando no Escuro também é um livro bem inspirado. E nesse livro vai contar a história de David, que é um jovem norte-americano, né? Tá passando uma época aí em Paris, né? Tá esperando a namorada Hela. Acho que é Hela que chama o nome dessa mulher, gente. Voltar da Espanha e decidir se vai casar com ele ou não. E nesse meio tempo ele conhece Giovanni, que é um garçom italiano. Eles se apaixonam perdidamente, mas David não quer aceitar isso. Esse livro vai falar muito sobre isso, sobre aceitação, sobre a bissexualidade, sobre masculinidade no geral. Eu adorei, gente. Recomendo muito Quarto de Giovanni. Em oitavo lugar, temos, sim, um livro que foi um surto, que é Eu Que Nunca Conheci os Homens. Infelizmente não tenho ele na minha estante, queria muito ter, eu ainda vou ter, eu acho que eu vou até comprar ele em inglês. Foda-se! Mas eu quero esse livro na estante. Ele é esse livro de distopia, mas ele é um romance psicológico, ele é um livro fumaceira, a bublé das ideias, ele decepciona muita gente, porque ele te deixa com mais perguntas do que com respostas. Mas é um romance psicológico, assim, maravilhoso. As questões que são levantadas, questões sobre humanidade, questões sobre comunidade, sobre viver em sociedade, sobre o quanto a gente é moldado por isso, entendeu? A nossa personalidade, né? A nossa forma de ver o mundo também. Eu sei que ele não me dá todas as respostas que eu gostaria, mas paciência. Vocês já me ouviram falar sobre esse livro aqui. Ele vai contar a história de 40 mulheres que estão numa jaula em um local que elas não sabem onde é, ninguém sabe onde é. E elas são vigiadas 24 horas por dia por guardas, homens. Do nada, uma sirene toca, os guardas fogem, deixam a chave na porta, né, da jaula, e as mulheres saem. Só que saem para um mundo que elas não conhecem, nunca viram. O livro é narrado pela mais jovem delas, né, que elas chamam de a pequena aqui, né? As mulheres chamam ela de pequena, porque ela é a mais jovem, ela não tem nenhuma memória anterior, né, do mundo, ou de ter vivido no mundo, né, que nem a gente vive aqui normalmente. Então tudo que ela conhece são aquelas mulheres e aquela jaula. Então, assim, a gente vai descobrindo junto com ela esse mundo que elas estão. A cena de quando a jaula abre, poucos livros me fizeram passar por essa tensão. Vamos para o sétimo lugar com Dias de Abandono, de Helena Ferrante. É óbvio que eu não podia deixar esta lista sem Helena Ferrante.
Eu acredito que eu estaria trocando pra colocar Amiga Genial no momento. Assim, eu amo os livros da Helena Ferrante, eu sei, é estranho, tem rivalidade feminina, é livro de mulher maluca, especialmente esse Dias de Abandono, é assim, outro nível. Eu poderia colocar A Filha Perdida, porque foi o livro que eu comecei a ler Helena Ferrante, mas eu acho que Dias de Abandono é um livro assim que me capturou muito, especialmente porque eu li depois de Laços, né, do Domenico Starnone, que eu também cogitei colocar aqui ou não, mas eu gosto muito mais da Helena Ferrante do que o Domenico. Dias de Abandono, ele é um livro assim bem psicodélico, assim, você tem que ir junto com o que a Helena tá tentando ali te falar. Muita gente não gosta, tem uma parte onde realmente a mulher fica doidona e você não sabe o que tá acontecendo, se isso é realidade, se isso não é realidade, se essa mulher tá alucinando. É uma raiva feminina tão... Você consegue sentir, entendeu? Você consegue sentir essa raiva feminina. Dia de Abandono vai contar a história da Olga, que é uma mulher ali pelos seus 50 e poucos anos, eu acho. Ela é traída e abandonada pelo marido, né, por uma menina mais nova. E a gente acompanha esse turbilhão de sentimentos pós-traição, pós-abandono. Ela continua com os filhos, né? Então é uma menina e um menino. Ela continua em Turim, eu acho que é em Turim que eles estão, mas ela volta no passado, vai contar a história dos dois, vai contar a história dela. Então a gente acompanha essa raiva, essa frustração, esse momento em que ela passa assim de completa tristeza até ela se reerguer de novo, e a gente acompanha muito essa frustração dela, porque ela deixou de fazer muitas coisas da vida para apoiar a carreira desse marido. Ele lido em conjunto com Laços, tá? É muito legal. Eu gosto muito de Laços, mas eu acho que não diminui a importância de Dias de Abandono, escrito pela Helena. Laços é como se fosse uma resposta do Domenico a esse livro Dias de Abandono. Então, em Laços, a gente tem a visão do marido. Não inocenta o marido, mas dá uma visão da parte dele também. E gosto muito dos dois, mas aqui eu peguei Dias de Abandono, tá bom? Em sexto lugar, assim, um queridíssimo meu, tá? Que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu também li esse livro no mesmo ano que eu li Véspera, que eu li Pequena Coreografia, que foi quando eu me comprometi a ler mais livros nacionais, contemporâneos. E esse livro, para mim, já é um grandíssimo clássico, né? Ele foi banido recentemente, teve todo um rolê. O Avesso da Pele, ele vai contar a história do Pedro, né? Que acaba de perder o pai por violência policial em Porto Alegre. E a ideia é que ele conte pra gente, né? Tente recompor a história da família, né? Da mãe, mas especialmente do pai. E foi um pai atormentado muito pela questão racial. Era um professor. Enquanto ele conta a história do pai, ele mostra todos os passos pelo qual o pai passou, de se perceber como um negro, de ser um professor, de perceber a importância, mas também evidenciar o cansaço que é ser um professor no sistema educacional brasileiro, um sistema educacional quebrado, falido, sucateado, né? Em quinto lugar, temos A Cor Púrpura. Eu tenho, assim, na minha mente, livros que foram surtos de eu ler em 2 dias. E A Cor Púrpura, eu acho que é um dos que tá ali no primeiro lugar, junto com Eu, que nunca conheci os homens. Porque A Cor Púrpura eu basicamente li em 1 dia. Eu acho que ajuda muito o fato de que ele é um romance epistolar, né? Sally, que é a nossa personagem principal aqui, ela escreve cartas, né, para Deus e para a irmã, né, que é uma missionária na África. Eu acho que isso talvez ajude muito, mas eu não sei, gente. Eu fiquei tão grudada nesse livro que eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu só saio daqui quando a Sally tiver 1 minuto de felicidade nessa vida, gente. Então eu li praticamente em 1 dia. Mas A Cor Púrpura é um grandíssimo clássico. Acho que todo mundo já sabe, né? Pelo menos hoje já viu o filme, sabe? Alguma coisa sobre esse livro, mas vai contar a história da Sally, que ela é uma mulher negra no sul dos Estados Unidos, ali por volta dos anos 1900 até 1940, né? Porque a gente vai acompanhar a vida dela.
E ela é uma mulher que passou por diversas brutalidades, assim, diversas violências, sabe? Só que esse é o ponto também desse livro, né? Esse livro não é somente sobre as violências que a Sally passa na vida, que são tristíssimas, obviamente, mas ele também é um romance que, a cada parte que a Sally vai se libertando dessas violências, ele vai te dando esperança de que, beleza, tem amor, tem gente que te ama, tem gente que te aceita, tem gente que te quer bem, sabe? Então, assim, a cada passo em que ela vai escrevendo e vai melhorando a escrita dela depois para a irmã, a gente também fica sabendo da história da vida da irmã. E aí você vai vendo o amor dessas duas, a vontade de se reencontrar. Você fica, assim, envolto pela esperança da felicidade das duas, entendeu? Então, assim, o livro é muito bonito também, né? Mas ele é um livro muito triste, muito violento. Mas é um livro que vale a pena ser lido. Foi um livro que quase me fez chorar, e eu não choro com livros, eu não consigo chorar com livro, mas ele quase me fez chorar. E chegamos agora no quarto lugar com a pequena coreografia do Adeus, de Aline Bay. Esse livro ele foi o meu livro favorito de 2022, né? Junto com O Avesso da Pele. Ele vai contar a história da Júlia, né? É um romance de formação, assim, a gente acompanha ela desde criança até adulta e acompanha as relações que ela vai fazendo ao longo da vida, uma pessoa muito retraída, é filha de pais separados, uma mãe que foi abandonada pelo marido e não consegue conceber essa ideia, desconta tudo na filha. Um pai ausente que quer esquecer o máximo que ele conseguir, que ele foi casado com esta mulher. E com isso ele acaba também esquecendo que ele tem uma filha, né? Então a Júlia, ela cresce nesse ambiente familiar nada saudável e que não tem espaço para ouvir, né? Ela como criança, depois ela como jovem. Então tem várias passagens que eu me identifiquei porque... Não por ser filha de pais separados, porque, assim, basicamente é a realidade de muita gente hoje em dia, mas pela forma como os dois pais se comportam, de a mãe despejar toda essa frustração em cima da filha e do pai ser um pai ausente, que simplesmente ignora o que foi que aconteceu. Então, assim, tem várias partes onde... eu tive uma identificação, não é uma identificação muito legal, né? Mas eu acho que ele foi mais especial por conta disso, né? Em terceiro lugar, vamos com Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Esse livro é especial pra mim por ter sido o primeiro livro clássico que eu li. Então, Orgulho e Preconceito é quase como se fosse uma leitura de conforto, sabe? Assisti primeiro o filme... eu acho que foi isso. Eu acho que eu assisti primeiro o filme de 2005, né? Eu acho que esse Orgulho e Preconceito é o Orgulho e Preconceito da minha geração, o de 2005. Tenho muitas memórias, gosto muito do filme, gosto da adaptação, acho belíssima a forma como ele é feito, gosto das atuações também. Então, isso me impulsionou a ler o livro. Lembro que a primeira edição que eu li Orgulho e Preconceito foi da LPM Pocket. E bom, Orgulho e Preconceito... acho que é um dos clássicos mais conhecidos, que é a história da Elizabeth Bennet e do Mr. Darcy. É essa história de amor, mas também é a história de mulheres na época regencial. Então, Elizabeth eu acho que esse pá, uma das minhas preferidas, por ser essa personagem que muito as únicas coisas que as mulheres podiam fazer na época. Mas assim, também ela pode fazer porque, bom, não são completamente pobres, né? São pobres na frente do Mr. Darcy. Diz isso, né? Que ele ama ardentemente aquela pobre. Foi o livro que eu percebi que, tipo assim, então o clássico não é tão diferente, gente. Às vezes parece uma grande fofoca. E são. Em segundo lugar, a gente vai com outra literatura inglesa que eu fiz post recentemente no Instagram. Demorei 1 ano, né? Porque eu li esse livro ano passado, que é Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Sei que existem críticas a Jane Eyre. Tenho minhas críticas a Jane Eyre e Charlotte, inclusive. Mas Jane Eyre tem uma importância para mim. Foi um livro que me fez cogitar voltar a estudar. Me fez cogitar realmente seguir uma vida acadêmica. Para quem não sabe, eu sou formada em engenharia da computação. Não sou uma pessoa da área de humanas. Mas, lendo Jane Eyre, eu pensei assim, e se eu estudar letras, literatura inglesa? Vai contar a história da Jane, é um romance autobiográfico fictício, né?
que é um romance de formação também, vai contar a história da Jane desde criança até a vida adulta. Não tão adulta ali também, né? Lá pelos seus 20 e pouquinhos anos, tá? E ela é uma órfã que, no início do livro, ela vive com a tia e com os primos muito encapetado. E sofre diversas violências, até que a tia fica puta. E vai falar, foda-se, manda essa menina pro internato. A menina vai pro internato feminino. É lá que ela tem o primeiro contato com educação, né? E é quando ela começa a trabalhar como preceptora, né? Depois mais velha. E resolve sair dali para viver o mundo, porque ela quer conhecer as coisas, ela quer conhecer pessoas, quer conhecer lugares, ela não quer ficar presa em um local, né, para sempre. Então ela decide ser preceptora, quer ter o próprio dinheiro, que era a única coisa, basicamente, que as mulheres podiam fazer ali no século XIX, é trabalhar como preceptora, mas também não era exatamente muito bem visto. Então ela vai trabalhar como preceptora, vai para essa casa onde é chamada para cuidar de uma menina, tem o pai dessa criança, que é assim, um dos mocinhos mais né? Jamais será um Mr. Darcy. E daí vai acontecer um monte de coisa. Só que o que acontece? O livro, ele realmente é tido, assim, como uma obra feminista dessa época. Embora Charlotte seja essa pessoa foi essa pessoa conservadora, né? Ela era uma pessoa muito religiosa, tem uma visão bem cristã nesse livro. Mas, para mim, Jane é muito mais sobre a possibilidade de escolha de uma mulher do que a escolha em si. No final, ele deixa a desejar, mas ele não impressiona, porque é uma obra do seu tempo, é uma obra escrita por uma mulher conservadora, como eu acabei de falar. O que eu gosto é, ao menos, ver, né, pelo menos uma mulher que diz assim, não, eu não vou estar querendo isso aí, não. Deixa que eu escolho. Não precisa escolher pra mim, não. Deixa que eu escolho. Eu acho que foi amor à primeira vista. Então, amor à primeira vista tem como a gente explicar? Não tem. Então, paciência, né? E em primeiríssimo lugar, eu acho que ninguém tá... Alguém tá surpreso que é Violeta? Ninguém tá surpreso que é Violeta. Meu primeiro livro da Isabel Allende. Violeta, pra mim, não foi um amor à primeira vista, como eu falei de Jane Eyre. Foi ali a segunda. Um amor a 30 páginas ali. Violeta realmente tem um início um pouco mais devagar, mas depois que engata, pra mim, é maravilhoso. Eu sei que algumas pessoas já me falaram que, se você já leu A Casa dos Espíritos, você sente como se Violeta fosse uma versão meio do século XXI, sabe? Uma versão mais enxuta, porque em Violeta a gente acompanha a vida de Violeta durante esses 100 anos, começando ali na gripe espanhola, terminando a pandemia do Covid. Mas não é um livro sobre a pandemia do Covid, tá? É só que para marcar esses 100 anos certinho da Violeta, a gente acompanha a história da vida dela mesmo, essa mulher que teve muitos privilégios, mas também sofreu vários desamores, vários problemas, viu várias coisas acontecer no mundo, são 100 anos, e a Isabel não deixa claro, mas se passa no Chile, então ela conta a história do Chile, ela presencia tudo o que aconteceu no Chile, ela... É um grande romance familiar, né? Um drama, né, familiar de uma família grande, uma família latino-americana. Violeta vai passar pelo processo de ser filha, depois ser uma mulher adulta e uma mãe, mulher de alguns homens duvidosos e, ao mesmo tempo, uma pessoa que se envolve vários dos eventos que acontecem no país dela. E eu sinto muito a Isabel ali, né? Eu já ouvi o audiobook de Mulheres de Minha Alma, e é onde ela conta, né, assim, o envolvimento dela com o feminismo. Então, eu sinto muito ali, porque a própria Violeta vai se envolver com questões feministas, né, ali quando ela tá mais adulta, mais madura. Esse meu livro é totalmente rabiscado, Violeta, porque eu
foi o meu primeiro contato. Eu não tive o primeiro contato com A Casa dos Espíritos, que também é um livro que vai contar ali a história do Chile, tudo o que acontece. Então, meu primeiro contato foi Violeta. Então, várias das coisas que acontecem no Chile, eu coloquei post-it, eu marquei, eu fui atrás, entendeu? Então, assim, eu acho que essa relação que eu tive com a leitura que faz esse livro ser inesquecível para mim, entendeu? Então, talvez se eu tivesse lido A Casa dos Espíritos primeiro, talvez essa relação teria sido com A Casa dos Espíritos e não com Violeta. Mas, enfim, foi Violeta e eu amei. Então, esses são os 10 melhores livros que eu já li até agora, gente. Eu tirei, né, novamente, lembrando que eu tirei os livros de 2024, né? Vou esperar 2024 acabar para eu atualizar essa lista ou não. Então, talvez próximo ano a gente faça, não sei. Me conta aqui quais são os 10 melhores livros para vocês. Se tem algum dessa lista. Se vocês já leram algum dessa lista, se vocês gostam. Contem aqui para mim, porque isso serve para eu aumentar a minha lista de leitura também. Mas é isso. Caguei pro New York Times, entendeu? A lista que importa para mim é a minha. E é isso, vamos seguindo. Muito obrigada por assistirem mais o vídeo e eu vejo vocês no próximo. Um cheiro.